Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. Nós vamos continuar hoje o assunto, o tema que iniciamos na semana passada, no domingo passado, onde estamos tratando da reconstrução da casa de Deus, ali dentro da antiga aliança, com o povo de Israel, com o povo do Senhor daquele tempo, que por causa do seu pecado foi levado cativo para a Babilônia. O templo ali de Jerusalém foi destruído. Israel perdeu seu lugar, perdeu tudo aquilo que desfrutava no Senhor, e a glória do Senhor se foi da sua casa e também de seu povo. Vimos um pouco de como Deus levantou ali na Babilônia, depois daquele período de castigo, de juízo, alguns homens que Ele mesmo manteve no seu coração uma chama acesa, ou um vínculo de vida com Jerusalém, com a sua casa. E Deus moveu por seu Espírito aqueles seus filhos, e eles foram instrumentos para que no tempo devido eles fossem trazidos de volta, e a casa de Deus fosse restaurada. E estamos falando de Esdras, estamos falando de Neemias, estamos falando de Esther, estamos falando de Daniel, de Zorobabel. Vamos falar também um pouco de Jeremias, que foi o profeta de Deus, usado por Deus antes do cativeiro, Também vamos falar de Ageu, e de Zacarias, outros profetas que o Senhor também usou para a glória do seu santo nome. Então vamos ler hoje, a partir do versículo 31 desse capítulo 8. Aqui é Esdras dizendo, Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabede, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrados. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Senhor Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na construção da casa de Deus. Então nós lemos estes versículos que falam do momento em que Esdras, junto com
uma leva, né, de judeus, vários anos depois da primeira leva que veio com Zorobabel, também chega a Jerusalém, e algumas coisas, né, que eles imediatamente fazem, né, assim que chegam em Jerusalém. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, né, é que todas estas coisas estão ocorrendo em torno da reconstrução da casa de Deus, que estava ali em Jerusalém. E falamos no domingo passado que aquela casa tinha que ser reconstruída, e o povo de Israel deveria, né, estar habitando as suas terras, porque o tempo da primeira vinda do Filho de Deus se aproximava. Então o que eles estavam fazendo aqui, na verdade, era uma grande preparação dentro de um contexto de figuras, pois essa casa e essa reconstrução é uma grande figura, mas tudo isso estava sendo feito porque o Senhor Jesus estava muito próximo, né, à sua vinda. Isto do ponto de vista de Deus, né? Já havia uma data marcada, e essa data foi revelada para o profeta Daniel, né, que nesse tempo também estava buscando o Senhor, no sentido de que a casa de Deus fosse restaurada, né? E isso tem tudo a ver com o tempo do fim, né? Pois sabemos que por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus, ou do grande e glorioso dia do Senhor, né, a casa de Deus terá que estar pronta, terá que estar edificada, para que verdadeiramente, né, o Senhor entre nela para sempre, né? Então, quando olhamos para todas estas figuras e para tudo que Deus fez aqui, e ajudados pelo Espírito Santo de Deus compreendemos, podemos então ver, né, no Senhor aquilo que está sendo realizado e trabalhado pelo Espírito de Deus nesse tempo do fim, tendo em vista, né, a volta do Senhor. Amém? Hoje, amado, nós vamos abrir como se fosse um parêntese, né, que eu considero bastante importante, para darmos uma olhada no que e por que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. O que de forma assim decisiva, né, colocou Israel em cativeiro na Babilônia e fez com que a casa de Deus, ou o santuário que havia em Israel, fosse destruído. Nós, pela palavra de Deus, podemos ver que não foi outra coisa senão o pecado de Israel. Por que isso é importante? Porque a primeira coisa que estes homens que Deus usou para cooperarem com Ele no retorno a Jerusalém e na reconstrução da casa de Deus, da cidade de Deus e dos muros desta cidade, a primeira coisa que Deus trabalhou no coração desses homens foi que eles reconhecessem, que eles vissem com muita clareza o pecado que eles, como povo de Deus, cometeram diante do Senhor. Não havia como ignorar isso, como pular essa fase, como deixar de lado essa questão. Ela era decisiva, ela era fundamental, né? Então nós vamos dar uma olhadinha, né, para estas questões. Isso
é muito precioso, né? Porque a mesma situação está posta diante dos nossos olhos nos dias em que nós estamos, né, vivendo. Por exemplo, aí em Esdras mesmo, capítulo 9, nós temos a oração de Esdras, a oração de confissão de Esdras. Nesse capítulo 9 nós temos Esdras como um representante do povo de Israel, reconhecendo que foi o pecado deles que fez com que eles fossem colocados, né, nesta situação tão difícil. Vamos ler a princípio o versículo 7 e o versículo 13 deste capítulo 9 de Esdras. Esdras disse assim, verso 7: Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Então, para Esdras, neste momento, estava muito claro de que foi por causa do pecado, né, que eles estavam sofrendo todas essas coisas. Versículo 13: Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e de nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, né? Isso já foi dito hoje aqui. Então Esdras estava dando graças a Deus dentro da sua confissão de que estes poucos estavam escapando do cativeiro, não mereciam escapar, porque ele declara aqui ser grande, né, a culpa do povo de Israel, e ser extremamente má e volumosa, né, as suas obras diante do Senhor Deus. Dentro da sua oração de reconhecimento, né, de Esdras, notamos claramente, né, essa consciência na vida desse nosso amado irmão. Dê um pulinho agora no livro de Neemias, no capítulo 9 também. Nesse capítulo 9, Neemias está fazendo a mesma coisa. Ele também está confessando, ele também está reconhecendo, né, o pecado de Israel diante do Senhor. Versículo 37. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós. Neemias está falando da terra que eles haviam recebido do Senhor como herança, mas que agora os seus abundantes produtos são para os reis, que segundo Neemias, Deus colocou sobre eles, por causa, né, diz Neemias aqui, dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Então, para Neemias também estava muito claro, e a escravidão, as dificuldades, o sofrimento que eles estavam enfrentando, né, era por causa dos pecados de Israel cometido, né, diante do Senhor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 15.
Ele também está confessando os seus pecados, o pecado do povo de Israel diante do Senhor. E olha o que ele diz. Daniel 9:15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Temos pecado e procedido perversamente. Então, para Daniel também não havia nenhuma dúvida que foi por causa do seu pecado, por causa do pecado do povo de Israel, que ele foi colocado no cativeiro. Foi por causa do pecado de Israel que a cidade foi destruída. Foi por causa do pecado de Israel que os muros das cidades foram derrubados e queimados. Foi por causa do pecado de Israel que a glória de Deus e o nome do Senhor Deus foi retirado de sobre aquele povo. O profeta Jeremias, ele foi um profeta usado por Deus antes do cativeiro. Foi aquele profeta que mais falou com Israel de que se Israel não se convertesse, não mudasse seus caminhos, ele iria para o cativeiro. Jeremias falou que Nabucodonosor ia entrar na cidade, que todas aquelas coisas horríveis iriam acontecer. E por causa disso ele sofreu muito, né? E Israel não deu ouvido. Fizeram barbaridades com Jeremias, né? Porque ele profetizou a palavra de Deus. Ele teve que dar, né, essas notícias para Israel, mas o povo não deu ouvido. Jeremias viu a cidade ser destruída, o templo ser destruído, os muros. Ele viu a fome de Israel, ele viu tudo, porque ele foi o profeta de Deus. E no capítulo 2, Deus usando Jeremias, o Senhor Deus vai dizer a Israel, antes de ocorrerem todas estas coisas, qual era a condição de pecado de Israel diante do Senhor. O que estava ocorrendo com Israel? O que estava levando Israel àquela situação? Então nós vamos ler esse capítulo 2 de Jeremias. Ele vai nos ajudar bastante na compreensão destas verdades. Então abre lá, Jeremias capítulo 2. A partir do versículo 1. Ele disse assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então o Senhor está usando Jeremias aqui e lembrando, trazendo à memória deles a própria história. E o Senhor diz a Israel, lá no começo, vocês
andavam assim na minha presença. A relação de coração que vocês tinham comigo, né, era boa, né? O Senhor declara isso aqui, não é verdade? De tal forma que quem se aproximasse, tocasse em Israel, o Senhor Deus diz, era considerado culpado. E o mal vinha sobre ele, com certeza. Verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça vossos pais acharam em mim? Aqui as coisas começam a mudar. Para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulo eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Quem nos guiou através do deserto para uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Então o Senhor lembra Israel do que ele, na sua graça, né, na sua misericórdia, já havia feito em favor daquele povo. A maneira como ele conduziu o povo de Israel no deserto e supriu as necessidades do povo de Israel de uma forma tremenda, abundante, gloriosa. Mas Israel, apesar disso, começa a se inclinar para os ídolos, para outros deuses. Não é assim? No verso 7 que eu acabei de ler, né, o Senhor lembra Israel, depois que eles fartaram, desfrutaram abundantemente daquilo que estavam recebendo do Senhor, eles contaminaram a terra com as suas abominações. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Pararam de invocar o Senhor, de procurar o Senhor, de se interessar pelo Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Percebe, irmão, que Israel já está buscando o seu prazer, né, e a sua satisfação em outro. Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede, e mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor. Espantai-vos disto ao céu, e horrorizai-vos, e ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Deus está usando Jeremias, está lembrando Israel de seus pecados, e está dizendo a Israel que se ele não se arrepender, ele será castigado, Jerusalém será destruída, a casa de Deus irá abaixo.
E qual é o grande problema aqui, irmãos? Israel já não tem mais o seu prazer em Deus. Já não tem mais o Senhor como a fonte única e toda suficiente para satisfazer o seu coração. Israel busca outros amores para dar sentido para a sua vida. E isso destruiu a casa de Deus e a Jerusalém de Deus. Quando vemos Esdras voltar para Jerusalém, para restaurar a casa, para restaurar a cidade, depois Jeremias para restaurar os muros, sobretudo, irmãos, eles não estão vindo para cuidar dessas coisas materiais. Elas estão dentro de um contexto. Na verdade, o movimento que está sendo feito é no sentido de restaurar Israel para o Senhor novamente. Quando Israel sai lá da Babilônia e aquela pequena parte, retorna para Jerusalém, nós vamos ver isso depois com calma, retornam os voluntários, aqueles que consideraram o Senhor mais precioso do que a Babilônia. Porque o motivo da queda deles não foi outro senão este motivo. O Senhor deixou de ser a satisfação da vida deles. Isso é uma verdade, irmãos, que está posta nos nossos dias e nós temos que ter consciência dela. Deus está restaurando a sua casa. Mas é de grande valor se conseguimos ver que o motivo da casa do Senhor destes dias estar em ruína é porque o povo de Deus, que esta casa de Deus, não tem tido todo o seu prazer no Senhor Deus. Versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Manfis e de Téfines te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiavas pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A tua milícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Veja que tragédia, irmãos. E o Senhor está usando Jeremias para tornar isto bem claro para Israel. Israel experimentou o pior, e o pior significa
deixar de ter todo o seu prazer no Senhor Deus e buscar satisfação ou significado para a vida em qualquer outra coisa. Israel tentou buscar auxílio no Egito e o que ele encontrou foi algo semelhante a alguém que se apoia em uma vara ou num caniço de bambu. E quando precisar dele, ele vai quebrar e furar as suas mãos. Israel tentou buscar auxílio, na Assíria, mas também encontrou sofrimento, porque a sua única e grande fonte, que é o Senhor Deus, ele havia rejeitado. Essa é uma questão central, irmão. Quando falamos em ataviar a noiva para a volta do Senhor, quando falamos em Deus, em Cristo, arrebatando um povo para a sua glória, quando falamos em uma porção do Senhor na terra encontrada em fidelidade, quando falamos em testemunhas fiéis e verdadeiras, nós estamos falando daqueles que nunca deixaram de ter o Senhor como seu manancial de águas vivas. Nós estamos falando daqueles que têm a satisfação da sua vida no Senhor. Quando nós falamos em avivamento, estamos falando de alguém que bebe destas águas vivas, que é o Senhor. Não estamos falando de outra coisa. Edificar o santuário, edificar a cidade, edificar os muros. Tudo isso foi feito ali, porque tudo isso fala desta grande obra, desta maior obra que o Senhor Deus faria nos últimos dias em Cristo Jesus. Onde Ele de fato, habitaria com o seu povo. Onde verdadeiramente o Senhor teria um santuário na terra, uma casa espiritual, um lugar onde se oferece culto a Deus. A palavra de Deus está falando de um povo na terra que tem o seu prazer em Deus. Foi por isso que Deus mandou, através de Moisés, Israel morar por vários dias, todos os anos, em uma tenda. Porque aquilo falava de um povo peregrino neste mundo e que tem a sua satisfação no Senhor. Mas quando nós perdemos a nossa alegria no Senhor Deus, nós perdemos tudo. Mas não só nós, o Senhor também nos perde. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Verso 20. Dizias tu: não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Essa prostituição aqui é espiritual, está falando de idolatria, de ter outros deuses, de ter outros interesses, ter outros prazeres
Eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculado? E o pior era isso, né? Israel dizia, isso não é verdade. Nós te amamos. Ainda chamavam Deus de mentiroso, né? Não estou maculado, não andei após os balaíns. Como pode dizer, estou maculado? Não andei após os balaíns. Aí o Senhor diz assim para Israel, né? Vê o teu rastro no vale. Reconhece o que fizeste, dromedária nova, de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorge o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como sem vergonha o ladrão quando o apanho, assim sem vergonha os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. E dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizes, levanta-te e livra-nos. O Senhor Deus diz que Israel está todo mergulhado na idolatria. Ele está dando a sua honra, o seu louvor, o seu reconhecimento, a sua gratidão a outro, a pedra, o pau. Ele não está dando glória a Deus, né, Rota? Pelo ar, por nada. Ele diz, não foi aquele pau lá que me gerou. Foi aquela pedra ali que me ajudou. Mas quando eles se viam em apuro, aí eles corriam para Deus e falavam, Senhor, me livra. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizestes? Que eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses vão ajudar, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como o leão destruidor. O Senhor tentava corrigir Israel, mas eles não aceitavam. E para piorar, eles matavam os profetas de Deus.
Ó que geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornamos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos e a noiva dos seus cintos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispõe bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue dos pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda diz: estou inocente. Certamente a tua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos. Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiastes, e não terás sorte por meio deles. Então, por todas estas coisas, Israel foi levado para o cativeiro, perdeu tudo que tinha, a cidade foi destruída, a casa de Deus foi destruída, a glória do Senhor se retirou de Jerusalém, e a tragédia foi muito grande. Quando Deus está usando Esdras, Neemias, Daniel para restaurar a sua casa, estes homens, eles vão lembrar dessas coisas. E eles vão confessar estes pecados de Israel diante do Senhor. Israel não foi capaz de reconhecer isso antes do cativeiro e nem durante o cativeiro. Só depois de 70 anos que esses homens, tocados pelo Espírito Santo de Deus e alcançados pela graça de Deus, eles vão reconhecer isso. E eles vão confessar isso diante do Senhor. E eles vão dar mais detalhes, né, de como isto, na prática, se manifestou na vida de Israel. Por exemplo, Esdras, volte lá para o capítulo 9 de Esdras. Versículo 10 e 11. Esdras 9, de 10 a 12. Esdras está confessando. Ele diz assim: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não darei as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para vossos filhos. E jamais procurei a paz e o bem destes povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. O Senhor deu esse mandamento para Israel. Israel não cumpriu.
E agora Esdras está confessando esse pecado diante do Senhor. E quando olhamos, né, nós conseguimos ver aqui como que isso ocorreu ali na prática, né? Ele está dizendo que não era para Israel se associar a nenhuma daquelas pessoas que Deus estava expulsando daquela terra. Porque aquelas nações que Deus expulsou ali da terra de Canaã, Ele está dizendo, né, repetindo palavras do Senhor através de Moisés, aquelas nações tinham enchido aquela terra com as suas abominações, tinha contaminado aquela terra com as suas abominações. E fizeram isso na sua corrupção. Encheram aquela terra de uma extremidade à outra com as suas abominações, porque eles se corromperam por completo. A medida de iniquidade daqueles povos transbordou, e por isso Deus expulsou todas aquelas nações daquela terra e deu a terra para Israel. Mas agora Israel está ali. E o que faz Israel? Rejeita a palavra de Deus e se associa com alguns desses povos, dessas nações que ficaram ali na terra. Porque o próprio Deus disse que alguns foram deixados na terra para provar o coração de Israel, para ver se Israel realmente obedeceria a palavra de Deus. Então a terra, de uma certa forma, ainda era habitada por muitos amorreus, filisteus, jebuseus, girgezeus, de todos os idólatras, todos povos, né, que tinham uma vida corrupta, de pecado e totalmente nas trevas. Mas Israel esquece do Senhor e se associa com estas pessoas. E Deus disse: olha, não se associe com eles, não busque a paz deles e nem o bem deles. Mas Israel não fez nenhuma dessas coisas. Se associou com eles, as suas filhas casaram com os filhos deles e os filhos deles casaram com as filhas de Israel. Por causa disto, eles foram virando as costas para o Senhor e perdendo o seu prazer em Deus, deixando de beber as águas do manancial único e verdadeiro e indo beber em fontes rotas que não podem saciar. Em outras palavras, irmãos, Israel assimilou a cultura maligna deste mundo. Não quis viver segundo a cultura dos céus. Teve inclinação pelo modo de vida dos homens sem Deus que estavam em torno deles. Eu acho que eu vou casar com aquela lá, ela é tão bonita. Não tem nenhuma mulher aqui em Israel que é tão bonita. Aquela filisteia ali é chique pra caramba, né? Talvez ela fosse de uma outra cor, tivesse um outro design, né? Mas ela tinha outro Deus. Se associaram e abandonaram o Senhor.
Irmãos, não tem como, guarde isso, ser restaurado, ser preparado para a segunda vinda do Filho de Deus, ou ser aquela casa adornada onde o Senhor verdadeiramente estará para sempre, se houver no nosso coração disposição para associação com este mundo caído e maligno. Esse mundo, ele vive em busca de muitos prazeres. Ele não quer o Senhor. Chegava o dia da festa para o Senhor, o israelita falava para a mulher que era Eteia, Jebuseia, Lacreia, sei lá o quê: vamos na festa? Não, não vou. Hoje é dia de eu oferecer alguma coisa para Baal. Vamos orar? Não, agora estou no jogo do Corinthians. Vamos na reunião? Não, agora eu preciso ir no shopping. Vamos conduzir nossa casa dessa forma? Não, é muito chato isso. As minhas amigas não vivem desse jeito. Os meus amigos não vivem dessa forma. Quando Israel acordou, já era tarde. Eles viviam exatamente como viviam aquelas pessoas ali de Canaã. E o Senhor Deus já era. O Neemias, aliás, Esdras mesmo, né, no versículo 12 ainda, ele fala desse jugo desigual, né? Não tem jeito, querido. O povo de Deus é um povo separado. Mas Israel achou que Deus estava enganado, né? Que não precisava ser separado. Salomão achou que não precisava ser separado. Trouxe logo 700 ou 900 mulheres. E todas de povos estrangeiros. E ele terminou a vida oferecendo sacrifício a ídolos. E Esdras está confessando isso ao Senhor. E nós vamos ver mais para frente, se der tempo, né? Se for possível. Chegou uma hora que os filhos de Israel, esses que voltaram, alguns deles retornaram a essa prática e se casaram com mulheres estrangeiras de novo. Só que aí não teve jeito, né? Num determinado momento tiveram que pegar todas essas mulheres com seus filhos e mandar embora. Descasaram eles. Se quisessem ser casa de Deus de novo. Então, amados, se a nossa vida for igualzinha à vida do mundo, se os nossos interesses, a maneira como gastamos o nosso dinheiro, se o que nós consumimos,
se os objetivos que nós temos para os nossos recursos, se a maneira como lidamos com a família é baseada nos mesmos valores e padrões que o homem ímpio tem, nós não vamos manter o nosso gozo, a nossa alegria no Senhor, nós vamos perder. Só mais um versículo eu quero ler, Neemias capítulo 9. Versículo 16. Porém eles, nossos pais, Neemias aqui está orando e confessando também, se houveram soberbamente e endureceram sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizestes para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Verso 29. Testemunhastes contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais os homens viverão. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. E por último, verso 34. Os nossos reis e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificastes contra eles. Neemias, ele coloca aqui uma lista, de pecados, de frutos do pecado, que aparecem em Israel. Um povo de coração duro, um povo cheio de soberba, de rebelião, de desprezo, um povo idólatra, um povo que conheceu a blasfêmia, e não tiveram temor. No versículo 30, no entanto, os aturastes por muitos anos, e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Israel resiste o Espírito Santo de Deus e obstinadamente anda nos seus próprios caminhos. Se você pegar o discurso de Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51, o auge da fala, de Estevão, ali diante do Sinédrio, de outros judeus, foi que eles sempre resistiam o Espírito Santo de Deus. Estevão estava falando não só naquele momento da palavra que ele estava testificando ali diante deles, mas que fazia parte
da vida, da história de Israel, resistir ao Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus foi dado, não só na antiga aliança, mas também na nova, para dar testemunho de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala que o que ouvimos hoje como igreja do Senhor foi aquilo que o Espírito Santo de Deus já pronunciou através dos profetas lá no passado. Neemias está dizendo que Israel resistiu ao Espírito de Deus, ou nunca quis aquilo que o Espírito de Deus falou a eles a respeito de Cristo. Por soberbo, coração duro, quis o ídolo, não viu nenhum prazer, nenhuma satisfação no Senhor. Por isso caiu. Amados, o caminho de volta passa por tudo isto. A casa de Deus restaurada é uma casa que não anda nos seus caminhos. Ela ouve o Espírito Santo de Deus. Ela não resiste ao Espírito de Deus. Ela acolhe, ela recebe o testemunho do Espírito de Deus acerca de Cristo Jesus. É assim que o Senhor está erguendo a sua casa, o seu santuário, a sua cidade, e cercando ela com seus muros. E o Senhor tem falado. Tem falado. E quem quer retornar tem que cooperar com o Senhor, para que a voz do Espírito de Deus encontre guarida no seu coração. Pois os que saíram da Babilônia saíram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Até Ciro, que fez o decreto, a palavra de Deus diz que ele fez porque o Senhor tocou no seu coração. Numa próxima oportunidade, irmão, a gente continua, Vamos ver um pouco do que Daniel falou e outras coisas ainda importantes, relacionadas com essa questão aqui. Esses irmãos estão confessando, diante do Senhor. Nosso Pai, te damos graças, porque o Senhor é poderoso para terminar a obra que um dia o Senhor começou. Não é outra obra, Senhor, é a mesma obra. E não somos diferentes daqueles nossos irmãos do passado, Senhor. Precisamos e dependemos totalmente da Tua graça na nossa vida. Dá-nos um coração, Senhor, que responde. Um coração que encontre no Senhor o seu único e grande prazer, capaz de te amar, Senhor, e de viver para a Tua glória. Aquele coração que o Senhor prometeu, que ele seria de carne, que ele seria mole, Senhor, e nele o Senhor escreveria as Suas leis, de tal forma que todos te conheceriam, e o Senhor seria glorificado, Senhor. Tenha misericórdia de nós que estamos aqui, Senhor. Perdoa nosso pecado, Senhor, e nos conduza na Sua presença. É a nossa súplica, Senhor, nesta noite. No nome precioso de Jesus. Amém.